Olá, turma do sétimo ano, tudo bom? Bom, professor Cristóvão de Estudos Amazônicos, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo da apostila, que é o item 5, que fala sobre os negros e a cabanagem, tá? Na nossa última aula, né, eu postei uma videoaula, que eu espero que todos tenham visto, falando justamente sobre a cabanagem no Brasil, né, que foi uma revolta popular que ocorreu principalmente na região norte, na região de Belém, né, dos negros, das pessoas da classe baixa, né, se revoltando contra os políticos, alguns empresários da época da colonização, para reclamar, né, sobre as condições, digamos assim, salubres que a população vivia naquela época do início da colonização. Tá? E aqui na nossa apostila, nós vamos falar aqui hoje sobre os negros e a cabanagem. E aqui nós temos eu trouxe uma imagem para vocês de 1936, da página 209, traços cabanos, né, do Instituto Lauro Sodré de Belém. Tá? Então, lá ele dizia o seguinte: emergindo dos mocambos e das senzalas, ou afluindo dos quilombos isentos, no selo das selvas e nas praias desabitadas, os escravos acostaram-se à causa cabana com o objetivo de reconquista da liberdade. Tá? Então, os negros, né, que eles estavam afugentados para outros municípios de Belém, Benevides, né, e por aí afora, Santa Maria, né? Então eles vieram até a capital, emergindo da floresta, das praias de todos os lugares, fazendo essa reivindicação, né, na cabanagem. Tá? Tanto é que tem até um bairro, né, em Belém chamado de Cabanagem, né, que foi onde ocorreu principalmente, né, esses conflitos lá. Tá? Lembrando, né, que, como foi mostrado no vídeo da aula passada, que a cabanagem ela se espalhou também, né, para a região Nordeste, para outros estados do Brasil que estavam recém-colonizados. Tá bom? Então, cabanos negros foram muitos, porém poucos nomes chegaram aos nossos dias. Então, as informações sobre cada um deles também são escassas, mas suficientes para figurarem panteão de grandes heróis libertários da nossa terra. Quase todos se libertaram da escravidão, aderindo ao movimento cabano de armas na mão. Por sua audácia guerreira e liderança política, conquistaram chefias militares e, ao reivindicarem abertamente que o terceiro governo cabano abolisse formalmente o cativeiro, tornaram-se a vanguarda programática do movimento. Tá? Então, alguns negros estavam, né, à frente aí de alguns comandos militares na época e eles acabaram até mesmo se revoltando, né, contra alguns desejos políticos da época, né, ocorrendo essa revolta. Tá? E aqui a gente tem, né, uma imagem, né, de um negro em batalha, né, com um guarda, um soldado da coroa portuguesa, né, da época. Então, entre outros, podemos citar o negro cabano Pedro Figueiredo. Ele foi nomeado pelo segundo presidente cabano Francisco Vinagre, que era comandante do destacamento de guardas nacionais, numa total inversão da hierarquia militar, causando escândalo na época. Este destacamento guarnecia o arsenal de guerra e o comandante Pedro Figueiredo. Nas palavras do historiador Domingos Raiol, ele era um homem de raça africana que se recomendara por seu valor e intrepidez no fogo da Praça das Mercês. Tá? Então ele era um cara muito valente, bom de mira, atirava bem, né? Então ele tinha muitas recomendações. Tá? Em seus escritos, o escritor Raiol, que foi o cronista da cabanagem, também fez referências aos negros Manuel Barbeiro,
né? Teve um outro negro que se destacou, né, nessa revolta dos cabanos, Manuel Barbeiro. Antônio Pereira Guimarães, que era chamado também o Gigante Maquedo. E também tinha o escravo Francisco Cipião, que ele foi capitão dos cabanos e também foi influente nas desordens nas cidades e também do Rio, tá? Dos rios de Belém. Tinha outro negro também chamado de Custódio Teixeira, que foi considerado um dos influentes na tomada de Belém, na retomada de Belém, em janeiro de 1835. E também tinha o aprendiz de sapateiro chamado José Manuel Pereira Feio, um outro negro também. Tá? Outros antigos escravos também foram lembrados, especialmente o negro patriota, que era chamado de Joaquim Antônio, e também o João do Espírito Santo, que também ficou conhecido como Diamante. Tá? Então, todas essas pessoas aqui que eu acabei de falar, né, foram os principais negros, né, na época em Belém, que se destacaram, né, pela sua valentia, luta naquela revolta dos cabanos em Belém do Pará. Tá? Então, todos os três, depois de terem se destacado como propagandistas das ideias revolucionárias e como combatentes, tiveram que enfrentar a repressão do terceiro governo cabano, de Eduardo Angelim. Foram acusados de proclamarem a liberdade ao seu jeito, incluindo a dos escravos em geral. O Patriota e o Joaquim Antônio eles foram fuzilados pelo governo cabano. Então, Diamante ele penetrou na mata, onde formou um grupo que se autodenominou de guerrilheiros. Estes três grandes libertários, eles estavam vindos da escravidão, eles ousaram exigir que a revolução assumisse oficialmente a abolição do cativeiro, no momento em que a cabanagem ela vinha retrocedendo. Uma vez que não se decidia a romper com o Brasil escravocrata e latifundiário. Seus nomes ficarão na nossa história para sempre. Tá? Então, aqui, né, a gente viu, né, nessa aula de hoje, tá, os principais, né, negros considerados, né, combatentes aí na época aí da guerrilha dos cabanos em Belém do Pará. Tá? Pedro Figueiredo, Manuel Barbeiro, Antônio Pereira Guimarães, chamado de Maquedo, Francisco Cipião, Custódio Teixeira, José Manuel Pereira Feio, o Patriota, que foi o Joaquim Antônio, e o João do Espírito Santo, que era conhecido como Diamante. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Na nossa próxima aula a gente vou fazer um outro vídeo, que é a parte final da nossa apostila, que é falando sobre o enegrecendo a floresta. Tá? E aí eu vou deixar a atividade para vocês na nossa próxima semana. Tá? Eu vou deixar já uma atividade também na plataforma, que é sobre o que foi falado agora nessa videoaula. Tá? Então, acessem esse vídeo, né? Tenham acesso a esse vídeo, copiem a atividade para o caderno e depois postem as respostas na plataforma. Tá certo? Tchau, tchau, forte abraço. E a nossa aula de hoje foi sobre os negros e a cabanagem. Tá? Até a nossa próxima aula.